Uma coisa que demorou muito para eu aprender, assim, na minha vida, foi essa questão de ter responsabilidade sobre tudo que eu faço, sobre o que eu deixo de fazer e deixar de ouvir a opinião das outras pessoas, sabe? Principalmente eu que cresci na igreja, se você cresceu na igreja, você sabe muito bem o que eu tô falando. A todo momento nós somos bombardeados por crenças, e não são assim crenças que vêm de Deus, são crenças que vêm do homem a partir daquilo que eles vivem, a partir daquilo que eles leem, a partir daquilo que eles experimentam durante a sua vida. E essa semana eu estava refletindo sobre isso porque o meu marido ele me contou uma história de uma moça que pediu ajuda para ele lá do serviço dele. Quando eu digo uma moça, já é uma senhora já, que estava divorciada há 6 anos, divorciou de um marido alcoólatra, um marido bêbado que vive para a rua e ainda vive nessa situação. E ela se converteu recentemente, foi para a igreja, e agora o povo da igreja fica falando para ela que ela precisa ir conversar com o pastor, até mostrar um versículo lá da Bíblia para ela. Não sei que versículo que é, mas fala que você tem que conversar com os pastores e com os líderes e etc. E falando para ela que ela precisa ir conversar com o pastor e que o pastor decidir, ela tem que acatar. Então, se o pastor falar para ela, não, você deve voltar com o seu marido, ela tem que voltar. E se o pastor falar para ela, não, você não pode voltar com o seu marido, ela também deve acatar. E isso é muito sério, gente. As pessoas brincam com a vida dos outros em nome da religião, em nome da crença, em nome de Deus. Isso é muito sério. Eu já estive nesse lugar de súdito, sabe? De que o líder fala, o que a pessoa mais espiritualizada fala, você tem que seguir. E, na verdade, o erro não é só delas, né? A gente tem que entender o nosso papel como responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. A vida é nossa. O que a outra pessoa faz com a nossa vida, ela vai responder. Mas o que você faz com a sua vida, você que vai responder. Então, às vezes, já aconteceu isso comigo. Por exemplo, de ouvir um conselho do outro, ou cair ali no conselho do outro, fiz um mau negócio, perdi dinheiro, mas em nenhum momento eu culpei o outro. Por quê? Porque se eu entro nesse negócio de ficar culpando o outro, eu tiro a minha responsabilidade. E qual era a minha responsabilidade? Era dizer não. Era não seguir com aquilo. Era pesquisar mais, entendeu? Eu tinha essa responsabilidade. E nós, às vezes, tiramos essa responsabilidade que nós temos de averiguar os fatos e de não ter que confiar nos outros, entendeu? Então, nós temos que ter essa responsabilidade de não confiar nos outros, porque no fim vai ser você com você mesmo e é você que vai ter que, como fala assim, você que vai ter que assumir a bronca de tudo que acontecer. Os carros passam aqui, eu tô com a janela aberta, os carros passam e eu perco o foco. Ai, gente, perco o foco muito, muito rápido. Ainda bem que eu pausei o vídeo, que o carro passou aqui e começou a buzinar. Aí, voltando para a história dessa mulher, para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Ela está ali totalmente perdida, ela não tem, assim, ela já tem uma idade mais avançada, que eu digo assim, que ela não é jovem, ela já tem uma vida vivida, mas ela não tem essa maturidade de entender que ela tem a liberdade, sabe? E de desconstruir essas crenças, de não deixar que as pessoas digam, né, o que ela tem ou não fazer. Eu sei que dentro da igreja é um pouco complicado,
Porque quando eu comecei a questionar as coisas, quando eu comecei a não aceitar as coisas, eu tive que sair das coisas, né? Tive que sair, porque quando eu comecei a questionar dízimo, quando eu comecei a questionar outros tipos de autoridade, quando eu comecei a questionar umas coisas assim que não tinha nada a ver com servir a Deus, e sim com ritos e costumes humanos, eu tive que sair do altar, né, que eu cantava. Então eu tive que deixar ali a igreja, porque você só pode fazer parte da igreja, dos costumes, quando você segue a regra, né? E quem faz essa regra? Não é Deus. E olha, eu vou dizer para vocês, assim, me libertar não foi fácil, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu vivi mais de 15 anos em depressão, por cobrar muito de mim, por achar ali que eu toda hora eu não estava bom, toda hora eu ia para o inferno, que toda hora eu estava sendo julgada. Então era um jugo muito grande que eu carregava. E para eu libertar, né, para eu me libertar de tudo isso, não foi fácil, foi praticando o autoconhecimento, foi me libertando dessas crenças, foi tirando toda aquela necessidade que eu tinha de agradar pai, de agradar mãe, de agradar família, de agradar pessoas, porque na verdade é isso que a gente quer lá no fundo. Só que a gente quer de verdade ser feliz, mas a gente não aceita ser feliz. É por isso que muitas vezes a gente prefere sofrer, ficar ali no sofrimento. Você já reparou que às vezes quando tudo tá dando certo na sua vida, que você começa a ser feliz, aí você não se sente bem, você tem que voltar para sofrer, você tem que voltar para miséria, porque parece que é assim que você acostuma viver e você faz isso inconscientemente, né? Mas é porque você acostumou com isso, seu corpo acostumou com isso. E isso acontece, gente, com tudo. E a história dessa moça me fez pensar sobre essa questão. E eu pensei, nossa, tem muita gente ainda perdida. É por isso que eu tô gravando esse vídeo falando com vocês. Porque tem muita gente ainda perdida que não consegue ter confiança em si mesmo para tomar responsabilidade, para tomar iniciativa, para falar não para os outros. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero. Tá, deixa eu ser condenada para o inferno. Eu me lembrei de quando eu. Peraí, tá passando. Tava passando um ônibus. Acho que ainda tá passando, tá fazendo barulho. Eu me lembrei, né, voltando aqui, de quando eu estava no meu segundo divórcio, que eu tive que separar do meu marido, do meu ex-marido, que eu vivia um relacionamento muito abusivo. O primeiro tinha me traído. E o segundo vivia um relacionamento muito abusivo. E aí eu fui conversar com a missionária lá na época, da igreja, uma igreja bem grande, e ela era a pessoa mais espiritualizada dali, era até membro de conselho nacional, enfim. E depois desse dia, eu vi que não é porque a pessoa se diz, né, ou é tão espiritualizada, que ela sabe de todas as coisas, ou que ela sabe dizer o que os outros ou não têm que fazer. E ela falou assim para mim, quando ela soube, né, que eu estava me separando novamente, ela perguntou assim para mim, mas você não pode voltar com o seu primeiro ex-marido? Ela falou isso para mim, gente. Ela falou assim, você não pode voltar com o seu primeiro ex-marido? Gente, eu fiquei atônita, assim, ó. Eu falei, o quê? Meu ex-marido? Meu ex-marido, além de me trair, ele ficou com uma outra menina, que era minha vizinha, ficou um tempão com ela, ainda traiu ela várias vezes, agora cada hora ele tá com outra, você quer que eu volte com meu ex-marido? Que vive traindo até as namoradas dele e tudo, você quer que eu volte com essa pessoa?
Aí ela desconversou. Mas depois desse dia, eu percebi que não dá pra gente confiar, não dá para você confiar a sua vida, as suas escolhas na mão de ninguém. Todas as escolhas ruins que eu tinha feito até ali era porque eu tinha programado as minhas crenças daquele jeito. Eu me programei como não merecedora, de acordo com as experiências que eu tive, coisas da minha infância, que eu fui me programando com isso. Inclusive, a religião também fez com que eu me programasse como não merecedora, porque você fala toda hora: sou pobre, segue no não mereço, não mereço, eu não mereço, eu não mereço, Senhor, a sua misericórdia. E eu ficava me perguntando: mas se eu não mereço, por que Deus me colocou nesse mundo? E eu já contei aqui nesse canal, e eu vou contar de novo. Eu tinha um mantra, porque eu tava solteira, tava sofrendo, tava com uma bebê pequena, e eu tinha um mantra que era para tentar aliviar a minha dor, que era assim: eu vou ser feliz, eu vou descansar. Eu falava assim: eu vou descansar quando eu morrer. Quando eu morrer e for pro céu, eu vou descansar. Porque aqui na terra é só sofrimento e aflição. E quando eu morrer e for pro céu, eu vou descansar. E eu ficava falando isso para eu aguentar aquela dor. E eu ainda tive que passar por muitas outras dores para entender que eu merecia ser feliz, para entender que eu tinha que ser livre, porque você ser livre é a melhor coisa que você pode fazer na vida. E quando eu me libertei de crenças, quando eu me libertei de crenças religiosas, quando eu me libertei do que os outros queriam de mim, quando eu me libertei da expectativa que eu tinha de agradar outras pessoas, ou de agradar minha família, meus pais, e até os objetivos que eu tinha colocado ali para mim, quando eu me libertei disso, eu entendi e eu comecei a sentir a liberdade. E eu sempre lembro daquele versículo: onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E eu sei que Deus habita dentro de mim. São cables barulhos. Eu sei que Deus habita dentro de mim. E como Ele habita dentro de mim, eu sou parte dele, eu sou livre. Eu sou livre. E eu consigo me respeitar, eu consigo respeitar o outro, eu consigo me amar e eu consigo amar a Deus porque Ele está dentro de mim. Então, as pessoas falavam assim: tem que amar a Deus, tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. Mas eu não conseguia amar a Deus. Por que eu não conseguia amar a Deus? Porque eu não me amava. Entendeu? Eu não me amava. E eu não conseguia amar a Deus. Porque eu me odiava. Qualquer coisa que eu fazia, eu não podia passar passar um esmalte vermelho, que para algumas pessoas aquilo era ridículo. A outras pessoas eu não podia fazer não sei o quê. Não podia fazer não sei o quê. Onde está a liberdade nisso? Onde está a liberdade nisso? Porque quando você está bem, quando você se ama, você não precisa fazer nada para chamar a atenção do outro. Você não precisa fazer nada de rebeldia. Entendeu? Porque a rebeldia é simplesmente alguma coisa para chamar atenção, para curar algum vazio. E eu passei por todas essas fases. E aí eu entendi que a liberdade que eu tenho hoje, o amor que eu tenho por mim, ele me faz ser equilibrada, ele me faz ser feliz, me faz ser agradecida. E eu tô passando essa mensagem aqui para vocês, porque às vezes você está aí numa situação igual dessa mulher que eu falei, às vezes não sabe o que tem que fazer e acha que pedir ajuda para o outro, pedir ajuda para alguma outra pessoa que você acha que é espiritualizada, ela vai te ajudar, mas não, cada um tem o seu problema. Aquela pessoa, ela pode parecer muito espiritualizada, às vezes ali na sua frente, mas você não sabe como que é dentro da casa dela. Você não sabe como que ela
enfrenta os próprios problemas. Então, às vezes, ela é muito boa para dar conselho, mas ela não é boa para seguir os próprios conselhos. Então, não fica esperando o outro falar o que você tem que fazer. Porque se você seguir esse conselho, a culpa vai ser sua. Entendeu? Qualquer coisa que acontecer, você não vai ter como culpar o outro. Porque você decidiu seguir, você decidiu estar ali. Então, eu quero te fazer um convite agora para você olhar para dentro de você. Porque é aí onde Deus está. Dentro de você. Foi Ele que criou você. Uma parte dele está aí. Olhe dentro de você. Você sabe o que você deve fazer. Deus fala com você. Deus não precisa de outras pessoas para falar com você. Ele usa, sim, outras pessoas. Mas, igual, por exemplo, ele pode estar me usando, pode estar usando, mas ele não vai te obrigar, ele não vai chegar para você e vai falar, não, você tem que fazer isso. Ele te manda sinais. Ele fala com você para confirmar aquilo que já está no seu coração. Se você não está se sentindo bem com alguma coisa que alguém está falando, ou com alguma coisa que alguém está mandando você fazer, não é de Deus, minha querida, meu querido, não é de Deus. Deus, ele confirma aquilo que ele quer, entendeu? Ele confirma aquilo que é para você fazer. Que na verdade não é o que a vontade dele também está dentro de você. Você é um com ele. Você é um com ele. Ele não tem um Deus separado de você. Se você está sentindo isso e você é feito imagem e semelhança de Deus, se você está sentindo que não é para você fazer, se você está sentindo mal com isso, não é para você fazer. Não interessa quem vai chegar e vai falar que você tem que fazer, que não sei o quê. Não se puna por isso, porque às vezes você vai lá e não faz, só que aí você sente uma punição. E essa punição pode acarretar peso. Não é que você fez coisas erradas, mas essa punição acarreta peso. Então você tem que se sentir libertar de crenças para que você consiga tomar posição e tomar a atitude que você deve tomar. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você nesse momento de reflexão. Me ajude aqui no canal, curte, compartilhe, deixe o seu like, escreva um comentário, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!